E aí, pessoal, terceirão, tudo jóia? Beleza? Olha aí, dando continuidade nossas aulas, é a 19ª, certo? Estamos chegando ao final, né? Temos mais algumas 2, 3 aulas aí, tá legal? Então vamos dar continuidade na matemática 5, como vocês sabem. E agora nós vamos ver o nosso último assunto, que é progressão geométrica. Lembrem que a última aula nós fechamos com progressão aritmética. Então, ó, a ideia é a seguinte, ó, se vocês entenderam progressão aritmética, a progressão geométrica vai no mesmo caminho, ou seja, é muito fácil entender progressão geométrica depois que vocês aprenderam a aritmética. As diferenças vão estar apenas nas operações, mas a forma de calcular é semelhante, né? Mas como eu falei, a diferença é só nas operações. Vamos lá. Então, o que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica é aquela sequência onde, quando você divide um número pelo anterior, um determinado termo pelo termo anterior, dá sempre uma constante que é chamada de razão, não é? Então, a razão é o resultado de uma divisão ou de um quociente. Por isso que a razão na PG é chamada de Q de quociente, lembre, e não R, também para não confundir com o R da razão da PA, certo? Então, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultado do produto da constante pelo anterior. Ou seja, para eu achar a razão de uma PG, basta eu dividir um termo pelo termo anterior, certo? Ok? E os próximos termos, basta eu multiplicar aquele termo que eu tenho pela razão. Aí eu vou encontrar o termo anterior. Fazendo um paralelo com a PA, qual é a diferença? A razão da PA a gente subtraía os dois termos, a PG a gente divide. Na PA você somava com a razão para achar o próximo termo, na PG você vai multiplicar. Ou seja, a PG eu diria que ela tem umas operações mais difíceis, não é? A subtração se torna uma divisão, a soma se torna uma multiplicação, certo? Mas a ideia é a mesma. Então a gente vai calcular razão, termo geral, soma do termo, tem propriedades, tudo aquilo que a gente viu na PA, certo? Ok? Então vamos lá, ó. Aqui um esquemazinho fácil para a gente lembrar como é que acha a razão. É só dividir um termo qualquer pelo anterior. Sei lá, o A28 pelo A27, o A7 pelo A6. Ou melhor, um termo qualquer, o AN, dividido pelo anterior, AN menos 1. Tá legal? Beleza? Muito bem. Então, como é que a gente vai classificar uma PG? Ok? Ó, lembrem que a classificação da PA dependia exatamente, só, única e exclusivamente da razão. Nesse caso, não. A gente não depende só da razão, no caso da PG. Depende também do primeiro termo. Ó, a PG crescente, tá aqui um exemplo. A PG crescente, lógico, é aquela que os termos vão crescendo. 2, 4, 8, 16, 32, certo? Ó, nesse caso, é uma PG que a gente tem o A e a razão, o primeiro termo e a razão positivos. Certo? Aí ela é totalmente crescente. Mas você pode ter uma PG crescente quando você tem o primeiro termo negativo e quando a razão é entre 0 e 1. Veja, nesse caso, ó, menos 32, menos 16, menos 8, menos 4, menos 2, a razão aqui é 1/2, né? E é crescente, certo? Veja que são números negativos, eles crescem à medida que se aproxima do zero, né? Então são dois exemplos de PG crescente. Decrescente. Ó, PG decrescente, lógico, é aquela que vai diminuindo, vai decrescendo. Como essa daqui, a razão é 1/5. Aí quando você tem o primeiro termo positivo e a razão entre 0 e 1, ela é decrescente, certo? Mas quando você tem o primeiro termo negativo e a razão positiva, olha o que acontece. Ela é decrescente, é menos 4, menos 12, menos 36. É uma PG de razão 1/3, né? Ou melhor, 3, né? 3, a razão aqui é 3. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 dá menos 12, vezes 3 dá menos 36. Tá joia? Beleza? Bom, e a constante a gente já viu, é aquela que a razão é igual a 1. Não é aquela sequência formada só por termos semelhantes, termos iguais. E nesse caso ela é uma PA também, né? Uma PA de razão 0. Beleza? É o único caso em que é PA e PG ao mesmo tempo, é quando ela for constante. No caso da PG, existe um caso especial, que é a chamada PG oscilante ou alternada. Aí, nesse caso, ela depende simplesmente
da razão. Quando a razão é negativa, você vai ter uma PG chamada de oscilante ou alternada. Veja que os termos alternam ou oscilam entre negativo e positivo. Ó. A razão aqui é menos 2, né? Então você tem 5, menos 10, 20, menos 40, 80, o outro seria menos 160. Então você tem um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, fica oscilando, tá? Beleza? Então é a única novidade aí em relação à classificação, já que a PA também pode ser crescente, decrescente e constante, nunca oscilante. Bom, então vamos lá. Ó, gente, fórmula do termo geral, que é o principal, porque é ele que permite que você ache qualquer termo, né, a partir de uma fórmula. E a fórmula é essa daqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde o A1 é o termo, o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro, o n é a posição do termo e na sequência e q é a razão. Observe que é uma fórmula com os mesmos termos da PA, só que com uma operação diferente, né? Na PA a gente soma e multiplica aqui esse n menos 1. Na PG é o expoente, né? Certo? Mas a ideia é a mesma. Por exemplo, para a gente achar o A10 na PA, como é que a gente faz? A1 mais 9R. Aqui vai ficar, para achar o A10 vai ser A1 mais Q elevado a 9. O expoente é a diferença entre esses dois itens. Tanto é que eu coloquei essa observação. Você pode calcular tudo em função do primeiro termo da razão ou de um termo qualquer. Se aqui for um termo qualquer, 2, 3, 5, sei lá, o A10, digamos que eu quero achar o A10 em função do A5, vai ficar A10 igual a 5 vezes Q elevado a 10 menos 5 fica 5. Ou seja, o importante é que o expoente seja a diferença desses dois índices. Tá legal? E vamos para as questões, né? Então nós temos algumas questões para a gente fazer aqui. Tá lá na página 88, são apenas 4 questões. Tem uma questão que tem menos a ver com o Enem, mas as outras são bem contextualizadas, tá? De repente tem até do Enem. Ó, essa questão não foi uma questão do Enem, não é uma questão que fez uma misturada legal. Diz o seguinte: a figura a seguir exibe um pentágono, ó, veja que são 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, em que 4 lados consecutivos têm comprimentos ABCD. Se a sequência ABCD é a progressão geométrica de razão Q maior que 1, então a tangente de alfa é igual a... Bom, então vai envolver até trigonometria. Alfa é isso daqui, né? O que é que a gente pensa? A tangente é o cateto oposto, que vai ser esse pedaço, dividido pelo cateto adjacente, que é esse pedaço, certo? Aí vamos pensar no seguinte, ó, primeiro, para eu calcular a tangente eu vou precisar desse lado. Quem é esse lado? Tudo isso é C. Vai ser C menos A, né? Porque, ó, esse pedaço daqui para cá é o todo menos A, C menos A. E esse pedaço daqui, ó, o cateto adjacente que vem daqui para cá, vai ser o D menos B, certo? Agora, se é uma PA, como é que ele vai se comportar? Eu tenho que substituir esse ABCD pela forma ou a fórmula de uma PA, de uma PG, né? Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui de A, isso aqui vai ser A vezes Q, porque é o termo anterior vezes a razão. C vai ser o B vezes Q e o D vai ser o C vezes Q. Mas aí você observa que fica tudo, cada um em função de um outro termo. Então é melhor fazer tudo em função do A. Aí olha como é que vai ficar. Ó, se a razão é positiva, ela vai ser crescente. Aí ABCD, ao invés de eu colocar ABCD, eu faço assim. O primeiro vai ser A, o segundo vai ser A vezes Q, o terceiro vai ser A vezes Q ao quadrado, né, em função sempre do primeiro termo, e o quarto termo, A vezes Q ao cubo. Aí aquilo que eu falei, ó, esse pedaço aqui é C menos A, esse pedaço aqui é D menos B, ou seja, a tangente vai ser C menos A dividido por D menos B. Tá joia? Ok? Aí como é que isso vai ficar? Eu vou colocar na forma da tangente e, ó, nós vamos ter o seguinte: C menos A dividido por D menos B. Quem é C? É A vezes Q ao quadrado menos A. E o D menos B vai ser A vezes Q elevado ao cubo menos A vezes Q. Aí o que é que a gente pode colocar? Aqui eu posso colocar o A em evidência. Aí ficou A vezes Q ao quadrado menos 1. E no denominador eu faço a mesma coisa, eu coloco o A e o Q em evidência, uma vez que eles aparecem nos dois termos.
E aí, quando eu coloco a evidência, Q ao quadrado menos 1, eles se repetem nos dois. E aí, eu posso simplificar. Quando eu simplificar isso com isso, vai sobrar A sobre A vezes Q. Aí eu posso de novo simplificar o A. Então, a razão, a tangente vai ser 1 sobre Q. Certo? Isso não é a razão. A tangente é 1 dividido pela razão da PG, ou seja, seria o inverso da razão, né? Certo? Ok? Então a resposta letra A. Uma questão um pouco mais complicada, uma questão que não tem muito a cara do Enem, pelo fato de não ter muita contextualização. E inclusive que envolve trigonometria, que a gente não tem visto no Enem essa mistura de mais de um assunto. Não é proibido, certo? Você pode ter uma questão do Enem com mais de um assunto matemático relacionado, certo? Só que não vai ser uma coisa louca assim, tipo uma PA aparecer uma trigonometria. Geralmente quando tem mais de um assunto são assuntos mais correlatos. Bom, aí uma questão mais interessante, assim, mais com a cara do Enem e muito fácil. Conforme a Agência da ONU para os Refugiados, a ACNUR, temos testemunhado o aumento de deslocamento forçado de pessoas em todo o mundo, ocasionado por guerras e conflitos. Em 2014, segundo essa agência, esses deslocamentos afetavam 59,5 milhões de pessoas. Se o número de deslocamentos forçados crescer anualmente segundo uma progressão geométrica de razão 1,14, então em 2015 esse número será de... Bom, bem simples. É mais fácil do que essa impossível. Você só erra uma questão dessa se você não souber multiplicar ou se você não souber o que é uma PG. Certo? Que aí você não sabe o que é que vai fazer com esses dois números. Mas você sabendo que é uma PG, ó, eu tenho um termo, digamos que esse é o primeiro termo, e eu quero achar o próximo, e tem uma razão, é só multiplicar 59,5 por 1,4, porque eu tenho 2014 e eu quero achar 2015. 2015 é o próximo, certo? Você vai multiplicar, vai dar um desses aqui. Então vamos ver aí que a resposta é bem rápida, né? O segredo aqui é só você multiplicar, ó. Então, digamos que 2014 seja o A1, a razão é 1,14, então o A2 vai ser o produto, A1 vezes Q. Então, quando você multiplica 59,5 vezes 1,14, vai dar 67,83 milhões, que é a letra B. O único problema aqui, talvez, a única reclamação que vocês podem ter é que você vai trabalhar com números grandes, muitos números para multiplicar, certo? Por isso que eu sempre digo para vocês, não, quando se aproximar do Enem, no último mês antes do Enem, esqueçam a calculadora para não ter preguiça de multiplicar isso aí. É só multiplicar os números normalmente, certo? Esqueçam as vírgulas aí, e no final você conta 3 casas decimais, que você tem uma daqui com 2 daqui. Lembre que na multiplicação a gente sempre soma as casas decimais, né? As quantidades de casas decimais. Então, uma questão como essa não tem reclamação, bem boba realmente, certo? Bom, aí uma questão mais difícil, mais trabalhosa, tá? Que envolve um pouco de raciocínio lógico, né? De observação, e que apesar de entrar um APG, a gente vai resolver sem usar PG, vocês vão ver por quê. Olha só. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles, como ilustra a figura. Tá aqui, ó, vários triângulos retângulos. Por exemplo, esse cinza é um triângulo retângulo e isósceles porque esses dois lados são iguais. E esse mais escurinho também é isósceles, esses dois lados são iguais. Esse menorzinho também, todos eles, você tem vários triângulos aqui. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que o menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2, ou seja, isso aqui é 2. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é. Então, o que é que eu preciso achar? O tamanho desse lado, a medida desse lado. Pode ser aqui, aqui ou aqui, porque é um quadrado, um lado que eu achar já me resolve, tá? O que é que foi dado? Apenas isso aqui, ó. Esse lado daqui, que também é esse aqui, 2. Então, só uma dica. Se eu achar esse lado e esse, basta somar que eu já tenho o lado. Se eu achar esse daqui, quer dizer, esse aqui já tem. Se eu conseguir achar esse, eu também faço a mesma coisa, somo e acho o resultado. Tá legal? Beleza? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer, ó.
Na verdade, essa questão eu não fiz usando a ideia de PG, porque eu fiz o seguinte, ó, se esses dois lados são iguais, e isso é um triângulo retângulo, eu posso usar a hipotenusa. Acho a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Aí a hipotenusa daqui vai ser o lado desse cateto, desse triângulo cinza, que é igual a esse. Aí eu uso de novo o teorema de Pitágoras e acho essa hipotenusa, que vai ser esse lado daqui. Aí eu já achei esse e esse. Aí eu uso o teorema de Pitágoras, acho esse e esse. Aí quando eu achar esse aqui, acho esse lado aqui e eu somo. Veja como é que ficou, ó. Certo? Trabalhoso, mas eu achei. Mas se você for fazer também por PG, vai dar a mesma coisa. Você vai descobrir que as hipotenusas, por exemplo, vão formar uma PG. Ó, veja só, eu fiz o seguinte, primeiro, calculei isso aqui, ó, isso aqui é dado 2, então eu fiz 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vai dar isso aqui que já é o resultado, ó, 2 raiz de 2, certo? Isso aqui já é o resultado desse primeiro triângulo. Aí, 2 raiz de 2 é essa hipotenusa, que passa a ser o lado desse triângulo aqui, ó, é um dos catetos. Aí eu peguei 2 raiz de 2 elevei ao quadrado, mais 2 raiz de 2, ó, aí dá 4. 4 é essa hipotenusa aqui escura, que passa a ser esse lado daqui. Então, até aqui já passa a ser 4. Ou seja, 2 mais 4 já tem um 8 aqui. Certo? Aí, utilizando o teorema de Pitágoras, eu coloco 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 4 raiz de 2. Não é? Ok? Aí, esse lado também é igual a esse. Aí eu uso o teorema de Pitágoras e acho isso aqui como 8. Essa hipotenusa aqui, ó, que eu chamei ali de 8, também esse lado aqui eu já resolvi. Vai ficar 8 até aqui, 4 até aqui e 2 até aqui. Ou seja, 8 e 4, 12, mais 2, 14 é a letra A. Lembrando que quando você tem um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é a diagonal de um quadrado. Não é? Quando você tem essa ideia da diagonal do quadrado, a fórmula é L raiz de 2. Fica fácil também, ó. Se esse lado aqui é 2, a diagonal aqui é L raiz de 2, é 2 raiz de 2. Aí, se esse lado é 2 raiz de 2, aqui vai ser 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 4. Aí 4 raiz de 2, a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá legal? Então, questão que no fundo, você não precisa de PG para fazer, mas poderia fazer se você observar isso aqui, ó, como sendo uma sequência, cuja razão vai ser 2, certo? Ou se você usar os lados, tá? Também vai dar 2 como razão. Tá legal? É porque dá 2, 4, 8. Joia? Ok? Mas fica difícil você descobrir, por exemplo, que os lados são uma sequência, uma PG de razão 2, porque você precisa de 3 termos para ter certeza que é uma PG. Quando você acha os 3 termos 2, 4, 8, você já resolveu o problema, né? Certo? Se tivesse mais um lado para achar, a gente poderia utilizar a ideia do PG. Então vamos lá, ó. Última questão. Para n maior ou igual a 1, a expressão AN igual a 3n mais 5 é o termo geral de uma progressão aritmética. Na verdade, de uma progressão aritmética, que é a fórmula geral de uma progressão aritmética, como vocês sabem, né? É sempre é algo semelhante a uma função do primeiro grau, enquanto a PG é semelhante a uma progressão, uma função exponencial. Então, para n maior que 1, considere uma sequência cujo termo geral é dado por Bn igual a 2 elevado a n, ou seja, é 2 elevado a isso. Aí essa aí vai ser uma PG. A sequência do termo geral Bn é uma progressão geométrica, cuja razão é. E aí, como é que a gente vai fazer? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que substituir no lugar do AN isso aqui. Não é? Só que, para eu achar a razão, eu preciso de 2 termos. Então, você pode colocar um e depois acrescentar outro. Não é? Você pode dar valores para isso. Olha só como é que a gente fez. Ó, o resultado pedido é você dividir um termo pelo termo anterior. Aí o que é que eu fiz aqui? A gente pode pensar em outros tipos depois, mas olha o que é que eu fiz aqui. Se é o n mais 1, a fórmula vai ficar assim: 2 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n. No lugar do n, a gente pode substituir a fórmula. Qual é a fórmula? É 3n mais 5. Então aqui vai ficar 3n mais 1 mais 5. O que é que eu fiz aqui? Multipliquei o 3 pelos 2 termos. Eu poderia somar 5 mais 3, mas eu fiz o seguinte: passei esse 5 para cá, troquei de posição,
porque eu vi que isso era igual a isso. Então, o que eu fiz? Quando você tem uma soma, uma base elevada a uma soma, eu posso transformar num produto. Aí eu coloquei 2 elevado a 3n mais 5, vezes 2 elevado a 3, que é o que sobrou aqui. Aí verei que eu posso simplificar isso, com isso sobra 2 elevado a 3, que é igual a 8. Certo? Agora, e se a gente tivesse substituído os valores por 1 e 2, por exemplo? Será que daria certo? Ó, tipo assim, a razão não é o segundo dividido pelo primeiro, por exemplo. Ó, se eu colocar 1 aqui, como é que vai ficar? O A1 seria 3 vezes 1 mais 5, né? Dá 8. Tá legal? E como seria o A2? Aí eu coloco 2 aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Mais 5, 11, né? Aí eu teria o 2 elevado a 11, né? Porque aí eu vou colocar, aqui ficaria 2 elevado a 8 e o B2 seria 2 elevado a 11. Aí é só dividir 2 elevado a 11 por 2 elevado a 8, né? A gente subtrai os expoentes, dá exatamente 2 elevado a 3, que é 8, letra E. Beleza? Então, ó, valeu. Nossa aula encerrou. Na próxima a gente continua vendo as propriedades, tá certo?